Quando eu cheguei aqui no Icaraí, na época, não tinha nada nas nossas ruas. Existiam as ruas, não tinha asfalto, não tinha iluminação, não tinha esgoto, não tinha água encanada. Tudo isso veio com o tempo. O transporte era longe, a gente tinha que andar bastante para chegar até ele, para se ir ao destino, por onde andar. Mas hoje tem até ônibus dentro do nosso próprio bairro, tá tudo bonitinho, tem iluminação, tem asfalto, tem água de rua, tem infraestrutura bastante ampliada, porque na época não tinha, só tinha uma casinha aqui, outra ali. A gente andava na rua visando a luz que algum deixava acesa na frente da sua casa, para iluminar ali o quadradinho da casa dele, para ele chegar na casa dele. Quando estava chovendo era um sofrimento para a gente chegar em casa. A gente chegava em casa com lama no joelho, mas era onde a gente conseguiu na época. Hoje eu estou feliz, gosto do Jardim Icaraí. Não, por que eu vou mudar daqui? Porque tá violento. Violento está o Brasil inteiro. Essa parte, eu nem penso nessa violência. Eu penso aonde eu estou hoje inserido. Criei meus filhos aqui, casaram. Hoje estou feliz, porque estou aonde eu adquiri, onde eu comecei minha vida a 2, que depois foi a 4. Umas senhoras começou a trabalhar com umas crianças na comunidade toda quarta-feira. Elas traziam as crianças para a comunidade para fazer, na realidade, que era a conversa delas, era um cata-piolho, cortar cabelo, fazer uma higienização nas crianças, dava um café da manhã, um sopão meio-dia, um lanche à tarde e soltava essas crianças. Uma ONG na cidade de Dutra, chamada Espaço, conheceu esse trabalho. Ela veio, ofereceu uma ajuda de custo e que esse pessoal continuava trabalhando, não só esse sopão, trabalhando o dia. Aí foi indo, andou um determinado tempo, o padre estava ciente, ele procurou a ação comunitária veio, fez uma parceria na comunidade com o padre. Ele fez 3 parcerias na nossa comunidade, na paróquia, em uma outra comunidade, Santa Francisca, que existe até hoje. Dali, e eu nessa época trabalhava, eu só conhecia à distância o trabalho. Quando eu aposentei, apareceu a ação comunitária para fazer parceria com a comunidade, com a igreja. Aí o padre assinou, fez a parceria. Nessa época, uma pessoa que era liderança acompanhava com muita dificuldade, me convidaram para fazer parte dessa liderança, acompanhando o pessoal na ação comunitária, nas reuniões, e me integrando nesse processo. Aí já fomos andando, o negócio foi aumentando, foi crescendo, o bairro foi ficando ciente do nosso trabalho, criou a nossa expectativa de fundar uma ONG para melhor captar e fazer parcerias. E fizemos algumas reuniões e o nome dessa ONG apareceu. E a nossa primeira ata foi registrada em 28 de setembro de 99. O trabalho com essas crianças me ensinou muito, me ajudou muito a crescer, a ser mais humano, a aprender a trabalhar com o outro.
porque é uma das coisas que a gente precisa muito dessa compreensão. E é a gente levando um tombo aqui, outro ali, que a gente aprende. A gente aprende muito com o outro. Essa ONG, a vocação, aonde ela está instalada, quando as pessoas me perguntam lá fora sobre colocar uma criança aqui que não consegue, seu filho está há dias, há anos na fila, eu falei, gente, o negócio lá hoje está tão bom que a criança que está não tem interesse de sair. Ele só vai sair se ele mudar de bairro, se ele mudar de estado. Do contrário, seu filho vai ficar na lista até que surja uma vaga. Porque nós somos a única ONG aqui nessa região. As outras estão mais distantes, na Cidade de Dutra, tem o Guri ali na Santa Francisca, mas essa ONG aqui, aonde ela está, ela trouxe muito benefício e vai trazer, vai melhorar, isso aqui vai ficar muito bom. A rotina da casa na semana, geralmente eu e o Cauã acordamos por volta de umas 6 horas. O Cauã fica pronto às 6h20, vai para a escola primeiro. Eu saio logo em seguida para o trabalho, que eu dou aula das 7 a 1. Aí o Cauã chega primeiro também. O Vitor sai umas 8 horas para ir para vocação. Aí meu esposo vai resolver as coisas da lanchonete. Voltamos por volta do horário de almoço todos, só que é uma troca. O Vitor chega do vocação, vai para a escola, Cauã troca o vocação pela escola. É sempre uma rotina assim. Aí eles chegam por volta de umas 4 horas em casa. Eu chego, fico em casa, faço os afazeres de casa, de dona de casa, ajudo na lanchonete, e meu esposo abre a lanchonete às 15 horas. E vai até de noite, às vezes ele chega em casa por volta das 11, depende do dia. Eu sempre divido as tarefas assim, como são duas, né, uma lava a louça, a outra seca a louça, né, e quem seca já guarda, né, aí uma lava o banheiro, aí quando não é a outra, né, uma cuida do irmão e a outra leva para a escola, quando eu vou trabalhar. Essa é a rotina da casa. Cada um faz uma obrigaçãozinha em casa, um arruma o banheiro, arruma a cozinha, tem uma rotina de louça, que na maioria das vezes a gente não tá nas 2 refeições em casa, no café e no jantar, então geralmente a família se reúne no jantar. Então, como são só meninos, eles ficaram com a responsável da louça e eu de fazer a janta. Mas sempre eles estão me ajudando, um arruma um banheiro, outro traz alguma coisa para mim, meu esposo também, todos cozinham em casa, só não os 2 pequenos. E todos ajudam nas tarefas, só não lavam roupa e passam roupa. E o Vitor é pipa e bicicleta. De vez em quando tem que brigar um pouquinho para fazer as coisas, né? De casa eu falo para ele, primeiro a obrigação, depois a diversão. Ele briga um pouco, mas acaba fazendo, e depois vai brincar de bicicleta, de pipa. Cauã sempre foi uma criança muito boazinha, ele respeitador, ele sempre foi muito bem orientado, então assim, é muita amizade, a gente conversa muito, aconselha ele muito, e agora ele está substituindo os mais velhos, né, porque os mais velhos já estão saindo de casa por causa da idade, e ele que está ficando mais responsável por partilhar comigo as coisas de casa. O Cauã é um aluno bastante comunicativo, ele está sempre conversando, eu falo até que é uma pessoa positiva e otimista, ele está sempre rindo, nunca vi o Cauã desanimado, triste. Então, com isso acaba facilitando, ele conversa com a sala inteira, ele anda pela sala inteira, ele acho que articula bem na sala. E assim, ele se desenvolve muito rápido, então assim, cada dia a gente conhece uma novidade do Cauã, né? Ele gosta de tudo, então ele se dedica a tudo que ele vai aprendendo. Uma hora ele está tocando um instrumento, outra hora ele está tocando outro, ele gosta de dançar, ele gosta de jogar futebol, ele é bem esperto mesmo. Daniele, ela é uma menina meiga, sentimental, chora à toa, né, e prestativa também, precisar dela, ela tá ali. Enfrenta de frente, né? Se conversar com ela, ela também debate.
né? Uma menina estudiosa, se interessa, quando é objetivo, ela se interessa por alguma coisa, ela se entrega de verdade, né? Às vezes até falo pra ela maneira, porque ela se entrega de verdade, né? Quando tem alguma coisa que interessa a ela. Estudiosa, né? Tem os objetivos dela, que quer ser dançarina, né? Dar aula de instrumento. É essa Daniele. Daniele é uma pessoa muito emocional. Ela cria muitos sentimentos, então quando você conversa alguma coisa com ela, se ela fica chateada, ela chora, essas coisas. Ela é muito emocional mesmo. Eu sou uma pessoa um pouco mais dura, assim, bem difícil de chorar. Então a gente somos pessoas totalmente diferentes. A Daniele tem um projeto de vida. Ela me conta, né, que ela quer terminar os estudos dela, que ela já termina o ano que vem, né? Ela tá noiva, pretende se casar, comprar uma casa, não morar de aluguel, comprar uma casa, né? E esses são os sonhos dela que ela me passa. A Daniele, pra mim, é uma pessoa que é minha mãe, meu pai, porque a gente, como teve a separação dos pais, a gente teve que cuidar uma da outra. Por conta da minha mãe ter que trabalhar, meu pai, né, mudou de casa, aquela coisa de separação. Então a Daniele foi meu pai e minha mãe, assim, vice-versa. Então a gente foi o apoio uma da outra, sabe? Então a gente sempre meio que é mãe e pai ao mesmo tempo. O Vitor é um bom filho, é um menino meigo, carinhoso. Me deixa nervosa de vez em quando, que é um pouco teimoso. Ele quer expor a opinião dele, mas é um menino que não me dá trabalho. A Daniela é extremamente atuante, né? Não apenas participativa, de fazer parte de alguma coisa, como ela também atua como liderança nos movimentos da escola. Ela, junto com a Stephanie, a irmã dela, elas sozinhas estão levando o Grêmio nas costas. E isso é impressionante. Isso é impressionante. Era para largar de mão, como a maioria dos colegas delas fizeram. E elas estão firmes e fortes, né? Estão com o Mais Educação, trabalhando aqui com a percussão com os alunos. E eu acho isso fantástico. Elas estão fazendo um trabalho monstruoso aqui na escola. E é o aluno conversando com o aluno, né? Não tem mais essa figura chata que é o professor, que é o ser mais velho, o estranho, né, entre os adolescentes. São adolescentes falando com adolescentes. Isso é fantástico. Eu puxo mais pro lado do meu pai nos esportes, futebol, essas coisas. E puxo pelo lado da minha mãe mais quando a gente tá assistindo TV, na comida. Porque assim, quando eu faço café em casa, assim, ela me ensinou. Então eu puxo essas coisas mais pelo lado dela. Eu gosto de andar de bicicleta, gosto de soltar pipa. Às vezes eu jogo bola. Amizade pra mim é assim, é aquela pessoa que sempre vai estar com você, não importa como você está, qual é a sua condição financeira. É aquela pessoa que vai estar sempre do seu lado no momento que você precisar. Que no momento que você tombar, ela vai te levantar. Isso pra mim é amizade, não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, onde você mora, onde você não mora, se sua casa tem alguma coisa, se não tem, mesmo que você precise, mesmo que você não precise, eu acho que assim, essa pessoa vai estar sempre do seu lado. Isso pra mim é amigo. Amizade é uma união, amizade é um ciclo de reciprocidade, de acolhimento, de carinho. Amizade nada mais é do que, acho que um dos sentimentos mais sinceros que a gente pode ter pelo próximo, sabe? Então, eu acho que a amizade pra mim é muito questão de união, de parceria com o próximo. Eu vou falar pra vocês, eu não me sinto segura, sabe? Mas a única coisa que me faz me sentir mais segura é o fato das pessoas já me conhecerem nessa região, de eu já ter crescido aqui. Então isso me faz ficar mais tranquila. Não é um lugar desconhecido pra mim, né? Mas eu sei que não é um lugar também que eu posso sair 4 horas da manhã na rua. Talvez, eu não sei o que pode me acontecer, né? Hoje em dia tá muito difícil de encontrar um trabalho, né? Tanto que eu agradeço muito a Deus por estar trabalhando. Não é uma coisa, não é muito, mas já ajuda. E eu vejo que eles exigem muito, né? Infelizmente, o cara não chega mais e pergunta, você fala inglês? Não, ele pergunta, qual é a sua segunda, qual é a sua terceira língua? Sabe? E, infelizmente, eu encontro muita dificuldade de
de encontrar um emprego, porque primeiro eles já perguntam, aonde que você mora? Aí eu falo, então, moro ali na Zona Sul, região do Grajaú. Aí ele já fala, então, nessa região um pouco distante, né? Porque, infelizmente, a gente tá distante de tudo, do centro, lá que acontece tudo e a gente tá muito distante de lá. Então, além do local, eles também olham pra gente, pras pessoas que moram aqui de uma forma diferente. Tipo, tá vindo de lá, tá, como que é? Vamos olhar o currículo, vamos olhar mais a fundo pra ver se é isso mesmo, né? Que ela tem pra nos adquirir aqui dentro. Entende? Então eu vejo que é muito preconceito, apesar de eu também ser negra, né? E ainda morar na periferia. Eu não tenho um só sonho, né? Eu tenho vários, mas assim, os 4, vamos dizer que eu mais quero é... O primeiro é se formar na faculdade, o segundo é fazer intercâmbio, o terceiro é virar jogador de futebol e o quarto é dar uma condição melhor pra minha família, né? Mesmo a gente estando bem em condição financeira, eu queria que, tipo assim, saísse desse bairro que não tá tão bom pra eles e pra um lugar melhor do que esse, tipo assim, dá pro meu pai não uma lanchonete alugada, e sim uma lanchonete própria pra ele, e é isso que eu quero. Se eu pudesse escolher o que eu seria hoje ou amanhã, eu escolheria ser uma professora de artes ou de teatro da vocação, e eu já teria minha casa. Eu não quero nada grande, sabe? Eu não quero muito. Eu só quero ter um lugar que eu falo que é meu. E escolheria também não só pensar em mim, mas eu iria ajudar minha mãe também. Meu sonho é ter meu carro, minha família, minha casa e ter meu emprego. Eu quero me surpreender comigo mesmo. Eu quero chegar em um lugar que eu falo... Caramba, como você chegou aí, meu? Futuro do Vitor e da Vitória. O que um pai espera do futuro de um filho? Que ele se dê bem na vida, que ele estude, seja uma pessoa do bem, que ele seja educado com as pessoas, que ele tenha um futuro promissor, entendeu? Que tenha um bom caráter, principalmente um bom caráter, né? Porque trabalhador a gente tem que ser por natureza, né? Você ser trabalhador acho que não é sinônimo de caráter, né? Todo mundo tem obrigação de trabalhar. Bom, eu espero que a Daniele seja uma pessoa melhor do que eu, futuramente, né? Que ela realize os sonhos dela, que ela tenha uma profissão boa, que ela escolha, né? Não que seja uma profissão que ela tem que pegar mesmo porque precisa, né? Que ela tenha uma profissão boa, né? Que ela conquista os sonhos dela, tenha uma família, né? É o que eu espero da minha filha. Eu espero que eles alcancem tudo que eles almejam aqui. Os sonhos que eles contam pra gente, né, os sonhos deles que querem viajar, que querem entrar na faculdade, eu espero que eles alcancem, né? Sempre a gente, né, nas conversas de professores, assim, aquelas conversas nostálgicas, né? A gente sempre pensa assim, né? E fulano de tal, como é que tá? E às vezes eles voltam e aí falam, professor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Acho que professor, assim, é esperar que o aluno alcance os seus sonhos. O que eu espero pro futuro do Cauã, dos meninos, é que eles sejam honrados, né? Que sigam, né, com respeito e aprendam tudo que for de bom nessa vida, que possa ter um futuro pela frente aí brilhante. E eu deixo à vontade eles decidir o que quer, né? Porque a gente fica na instrução aí. Por enquanto eles ainda não têm uma clareza, uma hora quer ser jogador de futebol, outra hora não. Mas o importante pra gente é que eles estudem, que tenham um futuro aí, né, brilhante. E pra isso a gente precisa estudar muito, né? Eu estudo até hoje, até brinco com eles, eu estudo até demais. Então, assim, o que a gente espera deles é que eles sigam a vida aí lutando, porque sem luta a gente não consegue nada, e com muita honra, né, pra ser uns doutores, quem sabe, né? Só Deus sabe. Mas eu vou correr atrás disso, né? Eu espero da Daniele que ela faça a diferença na vida de muitos. Que ela seja essa diferença, né? O diferencial que na vida de muitos, quando eu coloco dessa forma, é que ela seja atuante e que ela consiga tornar a vida dos outros mais fácil do que o que foi a dela. Que ele seja um homem honesto, honrado, né? Que siga os caminhos corretos, né?
e que ele possa ajudar mais gente ao redor dele, né? Que não seja só ele, que seja uma pessoa boa, mas que ele ajude outras pessoas também a seguir o caminho correto, né, também. Daqui 10 anos, 15 anos, quando eu reencontrá-los, eu quero ver realmente eles realizando projetos de vida deles. Muitos sendo veterinários, jogadores de futebol, tem gente que quer trabalhar como aeromoça, como piloto. Então vai atrás disso se você quer isso. E como você vai chegar lá na frente é o que você está construindo hoje. Então, assim, ele vai ser um adolescente que vai me deixar aí em dúvida que caminho que ele vai seguir. Eu só desejo coisas boas para ele, que ele tenha grandes oportunidades, que ele encontre outras pessoas também que façam a diferença na vida dele, porque muitas vezes a gente precisa de pessoas, né? Nós, seres humanos, precisamos do contato humano. Se divertir, sabe, é uma coisa simples, é soltar pipa, jogar bola. A gente tem que, sabe, pedir pro pessoal deixar a gente jogar uma bola na rua, porque não tem um campo, a gente não pode entrar. A gente tem que se arriscar a ser atropelado na rua para poder jogar uma bola. A gente tem que invadir um lugar para poder soltar pipa, porque se a gente faz na rua, a gente também tem aquela questão de ser atropelado. Então, assim, a comunidade é isso. A gente não tem os nossos ambientes para poder ter o lazer e tem que invadir um espaço que poderia ser liberado pra gente, porque não tem nenhum problema o menino ir lá, soltar uma pipa, curtir um pouquinho, e aí ele tem que invadir para ele poder, né, ocupar um pouco a cabeça, curtir um pouco das férias, da comunidade dele, porque se ele não for soltar pipa, ele vai ficar dentro de casa, então vai mexer com outra coisa. Bom, as dificuldades que eu tenho é às vezes levar eles para um passeio, né, tipo assim, longo para se divertir, né, às vezes a mínima coisa é comprar uma pizza, porque, né, eu não sou registrada, só meu marido, então eu sempre tento assim deixar só em primeiro lugar as contas, né, porque é a pior coisa, a criança não tem uma luz para assistir a televisão, água. É nossa obrigação. Então, minha preocupação é essa, de deixar um dia cortar a luz, cortar a água e faltar alguma coisa dentro de casa. Então, sou 1000 vezes deixar as coisas dentro de casa do que comprar alguma coisa pra mim. A dificuldade é essa, que eu tenho às vezes, de levar isso pra um lazer, que eu tenho vontade de levar isso pra passear, todos eles, né, pra passear, pra se divertir, ficar um dia todo, que nem a gente realizamos um sonho, que era um sonho meu, a gente ir pra praia, a gente fomos pra praia pela primeira vez, né, foi muito bom passar um final de semana na praia, foi uma coisa muito boa, e se eu tivesse mais condições, realmente eu faria isso diariamente. Bom, as amizades da Daniele, eu tento sempre estar por perto, querer saber o que faz, né, aonde vai, né, o que usa, o que deixa de usar, né, eu sempre tô ali, ela sempre fala que eu sou muito chata, pego no pé, aonde sempre elas vão, eu sempre quero saber o nome de quem, eu sempre ligo, dá o número pra mim saber se é essa pessoa mesmo, e tento sempre estar ali por perto pra saber, sou a mãe chata, nova, mas chata, pego muito no pé, muito rígida. A relação do Cauã com os pais ele fica bem próximo comigo, né? Porque eu tô mais em casa. Aí a gente fica em casa, ele conta tudo o que acontece na escola, o que acontece no Vocação, a gente brinca um pouco lá fora, ele me ajuda nas tarefas, mas é muito carinhoso, é uma criança muito atenciosa. Meu papel no desenvolvimento dele é um papel de instrução, né, e incentivo, são as duas palavras-chave que eu coloco, que tudo que ele aprende na rua, assim, vamos dizer assim, eu tô sempre incentivando ele a fazer as coisas boas, né, ir pelos caminhos certos e também instruindo ele a estar, né, sempre tá indo pro caminho correto, né, basicamente instrução e incentivo. O papel da família no desenvolvimento das crianças acho que é o incentivador, né? Eles são os motivadores da criança, né? Desde pequeno que tem que se falar, que tem que se mostrar, né? Olha, você tem que vir para a escola
porque você vai chegar longe, né? Você não vai ser igual o que eu tenho hoje aqui. Falo isso porque eu fui criado desse jeito. Então, eu acredito que esse é o papel da família, né? Minha mãe me chegava e falava para mim, olha, não é porque vocês moram num bairro de periferia que vocês vão continuar aqui, vocês têm que buscar algo mais. O mundo é muito maior do que o Jardim São Bernardo, existe um mundo muito maior lá fora. Então, o papel da família é esse, né? De incentivar eles a buscarem coisas novas, não ficarem presos dentro no próprio bairro. O papel é fundamental, porque o professor acaba sendo um orientador. Ele não só transmite conhecimento, ele auxilia as diversas maneiras do aluno aprimorar o conhecimento, trazer o conhecimento para o seu dia a dia, tornar o conhecimento válido, que muitas coisas eles questionam. Para que eu estou aprendendo isso, né? Então a gente tem que mostrar o porquê e das necessidades do dia a dia. E com isso eles conseguem absorver melhor o conteúdo e conseguem aproveitar. O papel do professor é só motivador, porque muitos alunos eles se excluem, eles mais se excluem de participar dessas coisas. A gente tem acompanhado a luta da Daniela e a nossa mesmo de envolver todos os alunos. E numa escola tão grande, poucos são participativos. Quando eles verem o resultado, começam a seguir esses projetos todos. Então nós temos vários projetos, entre eles esse da Daniela, e a gente tenta motivar. Então o professor ele é um motivador. O ambiente ideal seria integração, comunidade, que seria formado por pais, vizinhos, tios, todo mundo, professores, diretores e alunos. Isso integrado com maior participação seria o local ideal. A participação da comunidade ainda é pouco na escola. Então há muita depredação da escola, há muito roubo de equipamentos da escola. Então isso não é o ideal. Você vê que a comunidade ela acaba depredando o patrimônio que é deles e dos próprios filhos. Então o ideal seria uma integração um pouco maior em defesa da educação. Nós da coordenação tentamos fazer com que a escola, de uma maneira geral, se torne mais agradável para o aluno e fazer com que ele se desenvolva. A gente tenta identificar aí quais os possíveis problemas que eles venham a ter na aprendizagem e a gente tenta encontrar caminhos, né, caminhos pedagógicos, né, para outras ações, tanto ações culturais quanto pedagógicas, para ver se a gente consegue resgatar, muitas vezes resgatar aquele aluno que já não tem mais, perdeu o interesse da escola ou já vem desinteressado né? Eu vejo também o lado do aluno, mas eu tenho um outro lado, eu tenho um lado da família, que é chamar para conversar, que é para entender por que aquele aluno muitas vezes deixa de vir à escola ou deixa de querer estar na escola, entender um pouquinho das histórias. Às vezes a gente sente que às vezes nós somos muito bem recebidos pelas famílias, né? Os pais gostam que a gente chame, como às vezes nós somos rechaçados, né? Eles não veem, alguns familiares veem a escola como uma pedra no sapato, porque está chamando eles aqui e eles têm outras obrigações e esquecem que o filho também é uma obrigação, se não a principal obrigação deles. O que a gente tem para oferecer para o aluno é o conhecimento, e mesmo assim esse conhecimento hoje em dia está muito mais na mão do aluno. O que a gente precisa então? Qual que é o papel do professor então? É orientar só, né? Eu não sou detentor de conhecimento pleno em nenhuma das áreas, né? Hoje em dia, muito menos, com esse advento da internet. Então, o que a gente faz? A gente tenta orientar. E além desse conhecimento intelectual, tem a questão da figura paterna, materna, de amigo, de conselheiro, né? Do cara que escuta as mágoas dessas meninas e meninos que muitas vezes os seus pais estão separados, ou o pai está na cadeia, morto, eles são criados por avós, eles não têm essa figura paterna, né? Essa figura materna. Eles veem na gente tudo isso, então a gente tem que se desdobrar de fato para suprir essas necessidades que eles têm. Você vê que é o desgaste, né? Acho que nós somos uma profissão bem surrada, né? A gente está aqui acho que enfrentando o mundo, né? Eu falo para os meus alunos que aqui a gente
eu venho para dar um futuro para eles. Olha, no desenvolvimento não só da Daniela, mas como de todo aluno hoje, por falhas do próprio governo, todas as ONGs que trazem alguma coisa para dentro da escola, que pode dar uma formação um pouco melhor para os jovens, é bem-vindo. E na verdade, muitas vezes eles fazem um papel de educação melhor do que o que a gente tem dado sala de aula, porque é uma complementação, algo a mais, e muitas vezes coisas que nós não temos condições nenhuma aqui de envolver o aluno. Então as ONGs, elas trazem isso, né? O diferencial, o diferente, aquilo que empolga, que desenvolve as potencialidades desse aluno. Eu acho assim, o jovem hoje em dia, se ele não ocupa a cabeça, ele infelizmente ele tem a facilidade de se envolver mais com o mundo. E, infelizmente, o mundo não oferece coisas boas, né? E eu acho que realmente se eu não tivesse ocupado a minha cabeça com conhecimento, que é com a dança, com a percussão, que foi tudo que eu aprendi na vocação, se eu não tivesse ocupado esse vazio que estava tendo, porque o jovem tem esse vazio, o jovem tem essa mente, sabe, que se não tem um evento legal para ir, ou então não tem um projeto para participar, ele vai acabar se envolvendo com a droga e tal. Então eu acho que se eu e a Dani não tivesse participado da vocação, eu acho que a gente, sei lá, estaria na rua, mexendo com droga, esse tipo de coisa do mundo mesmo, porque a gente não ia ocupar a cabeça e a cabeça ia estar vazia, então a gente ia aceitar as coisas que as pessoas não iam nos fornecer, né? Porque se a gente não tem uma coisa pra ocupar a cabeça, a gente vai aceitar outra coisa e vai, né? Eu acho que a gente estaria no mundão mesmo, curtindo essas coisas que as pessoas dizem ser boas, né? Drogas, prostituição, essas coisas. Acho que a gente estaria no mundo mesmo. É perceptível, né? Os alunos que fazem uma atividade fora e aqueles alunos que simplesmente vêm para a escola e voltam para casa, né? O aluno que faz uma outra atividade, uma atividade extra, né? Ele tem muito mais compromisso, ele se importa mais, né? Ele corre mais atrás do que aquele aluno que só vai para casa e que não faz nenhum outro tipo de atividade. Fica só escola, casa, rua, escola, casa, rua. Porque não tem o que fazer, né? Não vê uma luz no fim do túnel. Só aquilo ali mesmo que é o que ele tem para hoje, né? Que eles costumam falar. Sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que a gente precisa de fato descobrir novos caminhos para produzir o novo. E eu acho que esses meninos, enfim, de certa forma eles nos apontam que caminho seguir, no sentido do que desenvolver, do que oferecer, enfim. E eu acho que eu estou com eles. Eu gosto muito de fazer parte de um programa que tem por referência ouvir, enfim, que procura desenvolver a justiça, enfim, se declara dessa forma, né, como um compromisso com o desenvolvimento das pessoas, que na verdade eu acho que mais do que as coisas, as pessoas é que precisam ser valorizadas e orientadas para que a gente possa ser mais. Eu era uma pessoa muito tímida, eu era uma pessoa que eu não gostava de conversar. Eu achava que todos olhavam pra mim, tipo, eu achava que eu era a única imperfeita do mundo, que todo mundo tá olhando pra mim, eu sou a única que tô errada, sabe? E lá dentro ajudou eu a abrir os meus olhos para que eu visse que não era só eu que era imperfeita, mas todos somos imperfeitos, né? Esse trabalho com as crianças, adolescentes e jovens aqui na unidade agrega muito para nós, educadores, para nós funcionários, colaboradores da vocação. Nós chegamos aqui com o propósito de ensinar, de demonstrar alguma coisa para as crianças, mas ao final do dia nós é que somos ensinados, porque cada uma delas traz algo novo para nos ensinar. Cada uma delas nos ensina com seu modo de falar, com seu modo de escrever, até mesmo com seu modo de desenhar e de demonstrar afeto. Então nós aprendemos muito aqui com esse trabalho no dia a dia.
É todo o desenvolvimento, foi o meu crescimento, eu tive que aprender. Tudo que eu sei hoje é por conta da vocação. Não é nem querendo puxar o saco, mas realmente tudo que eu sei eu aprendi lá. Desde aprender a comer verdura, comer com garfo e faca, eu sempre comia de colher, não conseguia. Então, tipo assim, eu e minha irmã, a gente viveu o resto da nossa vida na vocação, no ACAGE. E foi lá que a gente aprendeu a se desenvolver, aprender a ter liberdade, aprender a se comunicar. E a gente foi se conhecendo aos poucos, como si próprio, né? Eu fiz parte disso, né? Eu já fui criança, já fui adolescente de ONG, de CCA. E foi dentro desse espaço que eu descobri minha vocação para ser educadora. Porque eu via que eu tinha educadores que me ouviam, que me apoiavam, que de alguma forma me entendiam, mas nunca deixavam de me mostrar onde eu estava errada, seja nas minhas atitudes, no meu comportamento, na minha forma de pensar. E eu, caramba, isso é tão bacana, você ter alguém de fora e fazendo por você. E aí foi onde veio minha paixão e meu primeiro emprego foi diretamente nessa área. Então eu aprendo muito com eles a questão do ouvir a história de vida que eles trazem, né? Porque se eles vêm para cá, eles gostam de estar aqui, eles gostam de estar com as pessoas, gostam de se sentir acolhidos, né? De ter alguém ali que possa abraçá-los em certos momentos que eles precisam. E através dessa relação que a gente cria com eles de afeto, que é indispensável, né? Que a gente começa a quebrar outras barreiras neles e fazer com que eles entendam outros processos para a vida deles, né? Então, muitos aqui a gente chega com essa relação de amor. Estou no apoio do programa Crescer e PPT e tenho o desafio diário de articular uma estrutura que fortaleça o desenvolvimento integral e que fortaleça projetos de vidas. Através do trabalho com as crianças, adolescentes, né, os jovens, famílias e dos próprios profissionais que atuam com esse público. E sempre buscando também o apoio, né, e conexões no território de outras instituições que possam contribuir com esse processo. A palavra PPT, o significado é preparação para o trabalho. E como eu participei dessa experiência, eu acredito, minha visão, meu ponto de vista, preparação para o trabalho, PPT é um evento, né, um projeto que desenvolve o jovem, faz com que o jovem se conheça mais, faz com que o jovem ele entenda qual é a área que ele quer trabalhar. É um desenvolvimento total, tipo assim, que faz o jovem realmente abrir os olhos para entender o futuro, para enxergar o futuro, para enxergar o que ele realmente quer. Por acreditar, né, na transformação social, no projeto de vida das pessoas, por acreditar que o projeto de vida ele não é estático, né, que no primeiro momento você pode pensar em algo, mas que através das experiências verdadeiras, você pode mudar isso, é o que me move, o que me faz levantar todos os dias para vir trabalhar. Acho que uma coisa bem interessante até que eu ouvi de um jovem é quando ele diz que vem para cá e que ele começa a estruturar o projeto de vida dele, olhar, pensar nas escolhas que ele faz, isso ele diz que volta a ter esperança. E como, né, gestora da organização, a gente está sempre buscando se aperfeiçoar mais. Então, todos os meses tem encontro de formação na vocação, tem os seminários, né, onde a gente trabalha alguns temas também direcionados para o desenvolvimento comunitário, né, o trabalho com as famílias, com a comunidade, com as redes. Então, a gente está sempre buscando essa parte da formação para poder oferecer um apoio melhor aos atendidos da unidade. Eu acho que mais do que a vocação dizer como as coisas têm que ser, ela favorece uma condição onde as pessoas vão descobrindo caminhos, alternativas e possibilidades. Então ela recupera forças desses sujeitos e ao mesmo tempo coloca eles diante de um desafio e com horizontes que fazem ele ter uma ação mais consciente, mais protagônica, mais autoral. Mas eu acho que a maior riqueza é como alimentar, favorecer, criar condições para que o desenvolvimento aconteça a partir de uma lógica, de uma percepção e de uma possibilidade que o outro me apresenta. Eu acho que isso e transformar isso em matéria-prima é o meu maior desafio. Eu acho que entre outros desafios, apesar desse já não ser pequeno, eu acho que está o fato de que envolve pessoas, assim, então a coisa das relações humanas, enfim, e da sensibilidade e trazer para
para esse jogo outros elementos além do racional, mas também trazer o afeto, também trazer a ludicidade, também desenvolver em si outros canais que permitam essa expressão e essa relação, eu acho que tem horas, sim, olhando de fora é poético, mas ao mesmo tempo vivendo isso é um convite assim de uma superação assim do que eu já fui, assim, que eu gosto assim de me imaginar viva sendo, né? Eu acho que ele traz esse frescor, né? A gente dialoga com diferentes realidades, diferentes pessoas, diferentes expectativas, e eu acho essa uma tarefa que me engrandece, que justifica todas as horas, enfim, do meu trabalho. Talvez o mais importante desse esforço da vocação para promover o desenvolvimento integral é dizer que o desenvolvimento integral ele é, antes de tudo, um ambiente de oportunidades, né? Quer dizer, geralmente as pessoas, até os especialistas, alguns especialistas ou profissionais da área social ou da área educacional, entendem que o desenvolvimento nasce nas pessoas e vai para fora das pessoas. E que, portanto, as pessoas que não se desenvolveram é justamente aquelas pessoas que não teriam se esforçado ou não teriam condições de se desenvolver. A vocação não acredita nisso, ela acredita que o desenvolvimento, ele primeiro é uma possibilidade que está dada para todas as pessoas, mas que infelizmente apenas algumas delas têm oportunidade para se desenvolver. E, portanto, a vocação colocou como missão atuar sobre as oportunidades de desenvolvimento integral, tentando aumentar essas oportunidades, ampliá-las em quantidade e em qualidade para o conjunto de públicos que ela prioriza: as famílias, as crianças e os adolescentes. E é óbvio, as pessoas que lidam com esses sujeitos, que são os profissionais do trabalho socioassistencial, do trabalho social, profissionais do Sistema Único de Assistência ou profissionais das organizações sociais parceiras. Como é que a gente entende esse ambiente de oportunidades? Num primeiro momento, ele é a própria família. Quer dizer, uma família que tem uma consciência e tem a capacidade de proteger e de cuidar. Essa capacidade ela tem a ver tanto com atitudes, conhecimentos e valores dos adultos daquela família, que pode ser o pai, a mãe, o avô, outro cuidador ou outra cuidadora, ou um arranjo de cuidadores, ou um arranjo familiar, quanto à sua efetiva condição de prover cuidado. Então, a renda, as condições de moradia, as condições de acesso a outros serviços públicos. Então, uma família que tem um arranjo que promove cuidados é uma família que promove desenvolvimento integral. De modo geral, a maioria das famílias se esforça muito para promover o desenvolvimento dos seus filhos, dos seus entes, dos idosos daquela família, dos adultos e principalmente das crianças e dos adolescentes. Quando as famílias ou falham ou fazem isso com muita dificuldade, isso se deve às dificuldades mais amplas da sociedade brasileira e não necessariamente a alguns defeitos das famílias. Claro que há algumas famílias que precisam de mais apoio para que elas possam recuperar sua capacidade protetiva e promotora de desenvolvimento. Outras famílias já se fortaleceram no caminho, porque tiveram outros apoios nessa caminhada e fazem isso com um desempenho maior e muitas vezes com maior sucesso, né? Mas a vocação, em termos do programa de desenvolvimento integral, ela olha para ambas as famílias e tenta inclusive fazer com que uma ajude outra. Porque as famílias atuam então no segundo ambiente do desenvolvimento, ou das oportunidades de desenvolvimento, que é a comunidade. Uma comunidade, um território, um bairro, ele é fundamental para a promoção do desenvolvimento integral, porque é neles que as famílias vivem, né? Então ele pode ser um território marcado pela violência ou marcado pela proteção. Ele pode ser um território marcado pela presença do poder público por meio dos equipamentos públicos de saúde, educação, segurança, transporte, lazer. Ou ele pode ser um território, inclusive, em que esses equipamentos estão ausentes ou funcionam muito mal. Ele pode ser um território onde as comunidades se conversam, confiam umas nas outras
e tem relações de afeto, amizade que fortalecem o tecido social, ou ele pode ser um território de desconfiança, de baixa relação de construção colaborativa entre as famílias. E obviamente que esse território ele vai ser mais favorável para o desenvolvimento quanto mais colaborativo e protetivo ele também for. Então a vocação também atua nessa dimensão do território, tentando fazer com que as famílias, os adolescentes e as crianças tenham um olhar positivo sobre o seu território, descubram o que ele tem de bom e ganhem ânimo para enfrentar aquilo que ele ainda não tem de tão bom ou até aquilo que ele tem de negativo, para que ele se torne um ambiente de desenvolvimento integral. E é necessário, obviamente, que se atue com os outros entes públicos e privados que atuam nessa comunidade ou nesse território. Aqui na unidade de Caraí, por exemplo, nós atuamos fortemente com a rede de serviços que atendem as mesmas famílias, as mesmas crianças, principalmente educação, saúde e cidadania, para que a gente se articule a favor dessas famílias e de tornar esse território um lugar mais ativo, mais mobilizador para o desenvolvimento integral e, portanto, de melhor oportunidade para esse mesmo desenvolvimento. E, por fim, nós temos o macroambiente, que é a própria sociedade, né? E o que ela acredita ser uma boa oferta para crianças, adolescentes e suas famílias. E, obviamente, que aí a nossa atuação é em termos de uma causa, que é a causa da dignidade humana. Ou seja, a sociedade brasileira ela precisa acreditar que todas as pessoas são dignas de respeito e consideração. Se todas são dignas de respeito e consideração, todas elas têm que ter acesso àquilo que é básico para se desenvolver. Na educação, na saúde, no transporte, no lazer, no acesso ao emprego e à renda, a um bom percurso de desenvolvimento profissional, para que você tenha pessoas, sejam elas homens, mulheres, brancos, pretos, pessoas com deficiência ou não, pessoas que têm uma mobilização para diferentes experiências de trabalho, mas que todas elas se sintam integradas e respeitadas. Se isso acontecer, nós teremos um grande ambiente de oportunidades no Brasil, em que todos se sentem incluídos, em que a gente consegue de fato superar os preconceitos, o racismo, em alguma medida ainda o machismo ou o preconceito contra a capacidade de trabalho das mulheres ou de segmentos específicos da sociedade. A sociedade brasileira ela tem o potencial de se tornar uma sociedade mais justa e mais igualitária num ambiente de oportunidade para todos. É nisso que nós acreditamos e essa seria então a última dimensão do desenvolvimento. Acho que talvez o principal aprendizado da relação com as famílias e com as crianças que são atendidas e são as participantes dos programas da vocação, em especial aqui na unidade de Caraí, é a capacidade de resistência e a criatividade para lidar com a adversidade e com o ambiente ainda de injustiça ou desigualdade que ainda impera nas comunidades carentes do Brasil. Você vê claramente que são famílias que fazem o possível e impossível para cuidar adequadamente dos seus filhos. São crianças que, mesmo vivendo num ambiente de insegurança, de abandono, de risco, são crianças felizes, são crianças que têm esperança e que ainda preservaram a dimensão da infância, ou seja, a brincadeira, o sorriso encantador, o brilho nos olhos. E você vê claramente que é uma criança e um jovem ou uma adolescente que tem uma trajetória de vida para construir. E isso, para um adulto profissional que atua no social ou para uma instituição, no caso da vocação, é isso que é uma energia inesgotável, que mantém a gente firme nesse propósito de captar recursos, de angariar apoio na sociedade civil, nas pessoas, nas empresas, para financiar essa causa e promover de fato um país justo em igualdade. Acho que outro aprendizado importante é o próprio afeto, né? São crianças que mostram de diferentes formas de cuidado, de amizade, de carinho, de integridade por elas, entre elas, delas com os outros, delas conosco. Então você chega na unidade para fazer uma visita ou para trabalhar ou para fazer um encontro com famílias, você recebe essa energia. E talvez essa seja a coisa mais preciosa do trabalho nas comunidades
vulneráveis da cidade de São Paulo. Você tem um capital social e humano que ele é riquíssimo para as pessoas se tornarem pessoas melhores. Não interessa se são pessoas ricas, pobres, se são profissionais ou se não são, né? É um capital que eu acho que há pessoas que gostariam muito de ter acesso a ele. Ele é raríssimo e faz muito bem a quem vive isso, né? Então eu acho que você se torna uma pessoa melhor convivendo e trabalhando com essas crianças, com esses adolescentes, com essas famílias. Você entende mais o que é ser um humano, o que é ter humanidade, né? O que é acreditar no humanismo como uma cultura de fortalecer a nossa dimensão humana, afetiva. Eu tenho um conjunto de amigos profissionais, que são os centenas de gerentes, de técnicos de CRAS, de assistentes sociais, de pedagogos, que também estão nessa jornada, que tem essa causa, né? Assim como os empresários que nos apoiam. Não é uma causa que está abandonada, é que é difícil mesmo construir um processo de transformação, mas eu me animo porque a luta ou o processo de transformação ou de construção de um modelo mais justo de sociedade, ela é possível. Eu vejo essa possibilidade todos os dias. Muito desenvolvimento. Inclusive, de vez em quando, eles querem ser os professores de vocação, querem ser um professor de música, quer ser... Porque isso vem de lá, né? Cada vez que eles aprendem, eles criam expectativas em cima do aprendizado deles. Então, assim, tem hora que eu fico muito maravilhada, porque, tipo assim, o Cauã às vezes quer ser músico. Por quê? Porque veio dali. A gente sabe que eles estão aprendendo e que gostam do que fazem. Eu acredito que o desenvolvimento do jovem começa a partir do momento que ele chega assim, meio encurvado e fechado, e ele começa a mexer o corpo dele, ele começa a entender, a se expressar e começa a conhecer quem ele é. Então, tipo assim, eu acho que o desenvolvimento vai muito mais do que o físico, psicológico. E aí ele começa, tipo assim, eu conheço pessoas que chegou na vocação fechada e a partir dali ela foi se desenvolvendo, foi conhecendo quem era ela. E aí ela foi se comunicando mais com os pais, com as pessoas da rua, dava bom dia, começou a passar a conversar com as pessoas. Então, eu acho que o desenvolvimento da vocação que traz é muito mais o por dentro mesmo, isso é importante. Então, a história da música, cara, a música é a nossa liberdade, é o nosso conforto quando a gente mais estava triste, quando a gente estava brava. Então, tipo assim, quando a gente tinha algum sentimento, de vez a gente ficar discutindo, gritando, a gente, vamos dançar, vamos soltar isso, tá brava, solta o instrumento, toca. Então, tipo assim, a música pra gente foi a nossa liberdade, foi o nosso mundo, onde a gente expressava tudo que a gente sentia. Então, sem a música, sem a dança, a cultura, o teatro, tudo que a gente faz, eu acho que a gente seria pessoas muito grossas, a gente ia descontar nas pessoas tudo que a gente sentia. Então, eu acho que a gente achou esse meio de descontar uma coisa e ao mesmo tempo ter um conhecimento, porque, vamos supor, eu tava brava, eu fazia uma coreografia muito brava, assim, mas eu tava fazendo uma coreografia brava, tava soltando um sentimento e ainda por cima tava tendo um conhecimento de uma coreografia. Então, eu acho que a música, pra mim e pra Dani, é uma coisa muito importante pra gente, porque é o lugar onde a gente expressa tudo que a gente tá sentindo. A Dani mudou da água pro vinho, assim, de uma pessoa conflituosa pro negativo, que não aceitava a autoridade, ela se torna uma parceira dos professores, uma parceira da escola, uma parceira da comunidade. Ela com absoluta certeza, ela vai ser uma liderança. A diferença da Dani para outros alunos é que a Dani, ela é atuante. Ela tomou de assalto essa escola, a escola é dela. Né? Eu acho que isso tem muito, em parte, o curso. Deve ter dado direcionamento para ela e esse papel de atuar na sociedade. É fundamental. A diferença dela entre ela e a maioria dos alunos é monstruosa. Tem pessoas que eu tenho levado bastante, assim, pra minha vida, de dentro da escola. Até mesmo foi de lá que a gente criou uma banda, né? A gente pegou alunos, tipo, eu e minha irmã viu os piores alunos da escola e foram eles que se interessaram por aprender e entrar na nossa banda. E aí a gente abriu uma banda com eles
E eles perceberam que eles não são um lixo, como muitos dizem, né? Porque, infelizmente, pelo fato de muitos alunos ser chamado muito na secretaria, ser chamado muita atenção dos pais, eles acabam entendendo que eles não são nada lá dentro, mas eles são a cara da escola, sabe? Eu costumo falar bastante, assim, com os meus alunos que a gente estava fazendo um debate, né, há pouco tempo. E aí eu peguei e falei assim, pessoal, o que vocês escutam da nossa escola, do Esther Garcia? Aí eles falaram bem assim, então, eu escuto bastante que o Esther Garcia é uma escola ruim, que lá só tem drogado, só tem pessoas que não vão ter nada da vida. Aí eu falei, tá bom, mas o que é a escola pra vocês? Aí eles falaram assim, não sei. Aí eu falei, tá bom, a escola é o bloco ou a escola somos nós? Porque se eles estão falando da escola, que a escola é ruim, que a escola é isso, é aquilo, então eles estão falando de todos nós, de mim e de você, porque estudamos aqui, né? E eu tento abrir a mente deles para que eles entendam que a mudança da escola é eles. Para que a escola mude, eles têm que começar a partir do mundo deles. Eu falo que o meu mundo é isso daqui primeiro, é todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, a partir do momento que eu começo a mudar o meu mundo, eu começo a mudar o mundo de outras pessoas. A Dani já é. Não precisa provar nada pra ninguém, o que eu queria ver, eu já vi. O que eu queria ver, ela... focada, ela tá focada, cara, né? Então, isso pra mim tá muito bom. O resto vai ser história. Eu sou professor de história, eu vou contar sobre ela por aí. O resto vai ser história.